dar início então aqui à Escola Sabatina e hoje a Escola Sabatina tem como título Unidade de Comunhão. Hoje nós vamos falar ou vamos refletir sobre como a Igreja do primeiro século, ou seja, a Igreja primitiva, aquela Igreja que se formou depois de Jesus Cristo ter ascendido aos céus, como é que esta Igreja se desenvolvia, e não só como se desenvolvia, como esta Igreja também se lidava membro com membros. Estão a ver como é que eles interagiam entre todos? Sabem, esta Igreja não era uma Igreja perfeita, como nenhuma Igreja neste planeta é perfeita. No entanto, ao longo das eras, muito poucos foram aqueles grupos que conseguiram ter a irmandade que foi vivida por esta Igreja do primeiro século. Eles não atingiram propriamente a perfeição, mas não andaram muito longe disso, queridos irmãos. E nós, esta manhã, somos convidados a refletir um bocadinho sobre como é que esta Igreja vivia, qual era a vivência dela, como é que os membros de Igreja viam a sua religião, como é que eles viam a vida uns dos outros, como é que eles partilhavam a sua fé uns com os outros. E nada melhor do que abrirmos o livro de Atos dos Apóstolos, não é? Lucas, aquele que escreve o Evangelho, também escreve o livro de Atos dos Apóstolos, para contar aquilo que Jesus fez, ou ia fazendo pela sua Igreja. Queridos irmãos, e há pérolas extraordinárias que nós podemos retirar de cada versículo que lemos. Eu convido-vos a meditarmos no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Mais concretamente, vamos ler o versículo 42. Diz assim o texto, falando da Igreja, falando dos conversos, falando dos crentes, dos cristãos desta altura, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o texto começa por dizer que estes primeiros crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que é que isto quer dizer? O que é que nós podemos retirar daqui? Em primeiro lugar, devemos lembrar algo que Jesus tinha dito aos seus discípulos. Lembram-se? No último versículo de Mateus, o que é que está lá escrito? Lembram-se o mandato do Senhor aos seus discípulos? Nós encontramos isso no capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois vejam o que é que diz no versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Então, há um mandato do Senhor, além do batismo, não é? Batizar, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus vai dizer algo que também é importante, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, se havia uma função que os discípulos tinham, era o quê? Era ensinar. Ensinar. Por isso é que o texto de Atos diz: e aquelas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Se era a doutrina dos apóstolos que eles tinham recebido de Jesus, o que é que os apóstolos ensinavam? Ensinavam tudo sobre Jesus. O amor é verdade, mas muito mais coisas. Eu imagino os apóstolos contarem as parábolas que Jesus contava, falar dos milagres que Jesus fazia,
sei lá, e um sem número de outras coisas que Jesus foi vivendo com eles e eles foram vivendo com Jesus, não é? Queridos irmãos, sem dúvida nenhuma que era importante que os discípulos que eram agora, que se agregavam à comunidade, era importante que os discípulos ensinassem esses novos discípulos, ou que os apóstolos, aqueles que tinham andado com Jesus, ensinassem esses novos discípulos, esses novos seguidores. Vejam, nós estamos em pleno contexto do Pentecostes. Nós sabemos que Pedro tinha feito o discurso, não é? Depois de terem recebido a presença do Espírito Santo, não é? A descida do Espírito Santo. Pedro fez o seu sermão e diz que naquele dia converteram-se quantas almas? 3.000 almas. Como é que nós receberíamos hoje 3.000 almas de uma só vez na igreja, queridos irmãos? Era uma maravilha, não há dúvida. Mas como é que nós iríamos conseguir gerir este número tão grande? Não seria fácil, pois não? Vejam, 3.000 pessoas num dia, os discípulos tinham que ter sido preparados para esse momento. Não é por acaso que o livro de Lucas, já no capítulo 24, Jesus faz um apelo aos seus discípulos, dizendo para eles não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos com o Espírito Santo. Então não deviam sair, não deviam proclamar, ensinar, batizar, sem primeiro receberem o Espírito Santo. Agora sim eles receberam, e agora sim eles estão preparados para receber este número de pessoas, 3.000 pessoas, ensinando-as, ajudando a perceber a doutrina de Jesus. O que é que Jesus requer? Ensinar aquelas pessoas a obedecer aos ensinamentos, aos preceitos, aos mandamentos que Jesus veio, na realidade, reforçar, não é? Ensinar e reforçar. Os apóstolos, queridos irmãos, eram sem dúvida credenciados para o fazer. Primeiro porque tinham sido revestidos do Espírito Santo e depois porque eles tinham sido testemunhas vivas deste relacionamento com Jesus. Se repararmos, eles andaram 3 anos e meio com Jesus. É quase uma licenciatura, não é? Hoje uma licenciatura é 3 anos. Naquela altura os discípulos andaram 3 anos e meio. Era uma licenciatura. Eles aprenderam muita coisa. Embora naquela altura não entendessem muitas delas, acabaram por vir entendê-las mais tarde, quando o Espírito Santo desceu e os fez descobrir, não é? Lembrar tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado. Mas é interessante que estes discípulos, eles tinham autoridade para o fazer, porque tinham sido testemunhas oculares daquilo que Jesus tinha-lhes ensinado. Lembram-se quando Judas foi substituído? Judas tinha-se matado, não é? E foi necessário escolher uma outra pessoa para o lugar de Judas, que foi Matias. E quando escolheram Matias, se estivermos bem atentos ao texto, os apóstolos diziam que para escolher alguém, tinha que ser alguém que não só tivesse visto a ressurreição de Jesus, ou seja, presenciado os acontecimentos da ressurreição de Jesus, que eles há bem pouco tempo tinham presenciado também, como também tinham vivido o ministério de Cristo, desde João Batista. Ou seja, teriam que ser pessoas, aqueles que fossem escolhidos para substituir Judas, tinham que ser pessoas que tinham acompanhado o ministério de Jesus desde o início. Ora, só foram encontrados 2 pessoas. E Matias foi o escolhido. Queridos irmãos, isto mostra que estes homens tinham autoridade por serem testemunhas vivas daquilo que Jesus lhes ensinou. Agora, o diabo não dorme. E quando os discípulos, ou os apóstolos, aqui para diferenciar um pouco uns dos outros, quando os apóstolos
estavam dedicados ao ensino, porque era isso o mandato do Senhor, o que é que o diabo fez? Trouxe confusão para dentro da igreja. E qual foi a confusão que ele trouxe para dentro da igreja? Foi fazer com que os apóstolos estivessem tão ocupados, não ensinando, mas quê? Servindo às mesas. A igreja estava a crescer, havia uma comunhão entre todos, e então os apóstolos tinham abdicado do ensino para poderem servir. Ora, a escolha dos 7 diáconos foi precisamente para colmatar esta dificuldade. Qual era a dificuldade? É que os apóstolos deviam continuar a fazer aquilo que o Senhor Jesus tinha mandado, que era ensinar, endoutrinar aquelas pessoas, fazê-las compreender as verdades bíblicas. Então, eles escolheram 7, a igreja escolheu 7 diáconos, foram trazidos esses nomes aos apóstolos e os apóstolos puseram-lhes as mãos e eles então foram dedicados ao serviço que os apóstolos acharam que não deviam ser eles a fazer, porque o seu ministério era outro. Não era mais importante nem menos importante, nem mais digno ou menos digno. Era diferente. Reparem, os outros, por exemplo, os outros diáconos não tinham estado com Jesus como os apóstolos estiveram. Então, não podiam testemunhar da mesma forma. Então, o ministério dos apóstolos era diferente. Como eu digo, não eram nem maior, nem melhor, nem mais importante. Era um outro ministério. E era preciso que fossem eles, queridos irmãos. Então, o inimigo quis trazer confusão para dentro da igreja, mas, pela graça do Senhor, eu acredito que o trabalho do Espírito Santo deu discernimento a estes apóstolos para eles poderem continuar o seu ministério de testemunhar daquilo que Jesus dissera e fizera. O texto continua dizendo assim no versículo 42, não é? Nós já vimos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então havia uma comunhão no partir do pão e nas orações. E se saltarmos e formos ao versículo 46, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então, nós temos aqui uma comunidade que valorizava a comunhão. Eles valorizavam no sentido em que faziam tudo para estar unidos e para estarem uns ao lado dos outros. Procuravam criar realmente relacionamentos entre si, não é? Estes novos conversos, esta nova igreja que estava agora a surgir, a comunidade tinha o desejo de se conhecerem melhor, de poderem se apoiar mais uns aos outros, e nesse sentido, diz o texto que esta comunidade tinha uma grande comunhão, não é? Diz que eles tomavam refeições em conjunto, iam de casa em casa, cada um ia à casa uns dos outros, não é? E partilhavam estas refeições. Eu acredito que era pobres e ricos juntos, escravos e senhores juntos, que eram classes mais baixas, classes mais altas juntas ali. Ou seja, havia uma comunhão, não tendo divisões de classes, nem de cultura. Realmente vemos uma igreja que procurava esta comunhão. Oravam, diz que intercedendo uns pelos outros. Diz que, o texto claramente diz que eles perseveravam nas orações. Eu acredito que as orações eram uns pelos outros, pelas dificuldades que cada um ia vivendo e, além do mais, também pelo avanço da causa, não é? Pela obra que estava a ser feita pelos apóstolos, pelos novos conversos. Então, havia esta comunhão entre todos. Oravam intercedendo
para que realmente a igreja se mantivesse unida, forte, fazendo a vontade do Senhor. No versículo 43 diz assim: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quando o texto fala aqui que em cada alma havia temor, a palavra que é utilizada aqui era phobos, ou seja, a palavra que nós temos como fobia, não é? Mesmo medo. Só que o medo aqui era não um medo de fugir, não é? De se esconder, mas era um medo de respeito. Era um medo de respeito, não é? Diz que estes novos discípulos, estes novos crentes, eles temiam, ou seja, respeitavam solenemente todas as coisas que eram feitas. E havia algo que era feito. Diz assim: e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, era algo que trazia respeito à igreja. Diz assim: estes prodígios que eram feitos, de certa forma, nós podemos ver como prova de autenticidade do apostolado. Então, os discípulos, os apóstolos, não é? Aqueles 12 apóstolos que agora ensinavam, diz que eles faziam prodígios, milagres, curavam com certeza e faziam muitas outras coisas em nome de Jesus. E, de certa forma, Deus permitiu, ou Deus, através do Espírito Santo, fazia com que os discípulos pudessem fazer estes milagres como carimbo da autenticidade da sua mensagem. Então, o milagre, naquela altura, era visto realmente como algo autêntico, vindo do alto, não é? O próprio ministério de Cristo, queridos irmãos, foi nesse sentido. Quando nós vemos Jesus, qual era o ministério de Jesus? Às vezes, ele passava mais tempo a curar do que propriamente a pregar. O seu ministério foi realmente um ministério de libertação, de cura. Queridos irmãos, quando nós lemos Lucas no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim. É o próprio Jesus que está a dizer isto. Está a ler um texto de Isaías 61. E Jesus está a falar dele próprio. Está a ler o texto, mas o texto está a falar dele próprio. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, qual foi o ministério de Cristo? Foi as curas, foi a libertação, foi tirar da mão do inimigo os oprimidos, para dar a visão àqueles que não viam. Não só a visão física, mas também a visão espiritual. Talvez este seja o maior milagre que Deus possa fazer na vida de alguém. Mais do que o físico, é abrir a nossa mente espiritual para aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Mas reparem, este foi a missão de Jesus, ou esta foi a missão de Jesus. Libertação, cura, milagre. E isto era um carimbo de que aquilo que Jesus fazia e os seus discípulos ou apóstolos faziam era realmente eram vindos do alto. Tinha o cunho de Deus, tinha a aprovação de Deus, eram feitos pelo poder de Deus. Quando as pessoas viam isto, queridos irmãos, quando as pessoas olhavam e viam Jesus fazer isto, mesmo depois de Jesus ter dito isto na sinagoga de Nazaré, diz o Evangelho de Marcos, diz assim: e muitos, Marcos 6,2, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Estavam espantadas estas pessoas.
Queridos irmãos, muitas delas ao longo do seu ministério diziam: este homem fala com autoridade. De onde é que vinha isto? Vinha de cima. A autoridade, os milagres, o poder, era Deus que lhe concedia isto. Então, tudo aquilo que Jesus fez e os seus apóstolos fizeram a seguir, vinha como inspiração divina. Foi Deus, o Pai, que deu esta oportunidade para que milagres fossem feitos em nome de Jesus. Queridos irmãos, não era nenhuma mentira. No entanto, nós sabemos que o diabo tem sempre uma contrafação. Sabem, o diabo oprimia, o diabo acorrentava e Jesus libertava. O diabo o que é que pensou? Posso utilizar um outro estratagema. Não vou, talvez, prender da forma como prendia, não vou oprimir da forma como oprimia, vou fazer o quanto baste, mas depois eu próprio irei curar essas pessoas. E então o que nós vemos hoje na igreja atual, em muitas igrejas cristãs no mundo, é igrejas baseadas, fundamentadas no milagre. As pessoas vão a essas igrejas para receberem milagres. É o que está a acontecer. Homens e mulheres têm utilizado este estratagema para chamar pessoas para as suas igrejas. Não é para Jesus, é para as suas igrejas, para eles próprios enriquecerem. O apóstolo Pedro fala disso, que muitos iriam fazer negócio das pessoas. E há muitas igrejas hoje a fazer negócios dos membros de igreja. Queridos irmãos, hoje o diabo faz uma contrafação. Aquilo que no início, em Atos e nos Evangelhos é o cunho de Deus, ou seja, que é um milagre, a cura que é feita por intermédio de Deus, o diabo agora utiliza essa mesma cura e esse mesmo milagre, mas não agora com o cunho verdadeiro, mas com o cunho falso. Ou seja, muitas dessas pessoas não são verdadeiramente curadas. Sabem, o diabo nunca dá nada para depois não tirar em dobro. O diabo, quando permite que uma pessoa que não ande comece a andar, é para que esse milagre seja feito em frente a muita gente, mas depois vai tirar dessa pessoa a sua vida eterna, queridos irmãos. Essa pessoa ficará escrava dele para sempre. Por isso, procurar esses pregadores, esses apóstolos, esses falsos apóstolos, é estarmos a procurar aquilo que Satanás faz. Queridos irmãos, o dom de curas desapareceu da igreja cristã porque começou a ser usado por Satanás de forma errada. E nós hoje perguntamos, porquê que hoje a igreja de Deus na terra não cura? Porquê que a igreja de Deus hoje não chega ao pé de uma pessoa e diz, estás curado? Ou vai em paz? Porquê? Queridos irmãos, porque Deus hoje não utiliza esse dom da cura como era utilizado no primeiro século. Hoje nós percebemos que esse dom da cura é utilizado por Satanás de forma errada, para enganar muita gente. Deixem-me vos ler aqui um texto em que Jesus diz assim em Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus adverte que haveriam tempos em que haveria pessoas, falsos profetas, falsos cristos, que iriam fazer o quê? Milagres. E o que é que Jesus diz destes? Se possível, enganariam os escolhidos. Graças a Deus que não é possível. Sabem porquê? Porque o escolhido, o verdadeiro crente, é aquele que está baseado na palavra de Deus. Vai à Escritura e vê. E olha para estas coisas e diz, é mentira. Quem lá está não é Deus. Não é em Jesus que eles fazem isto, embora mencionem o nome de Jesus. Mas não é em Jesus.
Quem está por detrás é o inimigo. Prezados irmãos, Jesus ainda diz assim, falando deste assunto, Jesus diz assim em Mateus 7, 21, 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demónios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Queridos irmãos, haverá muita gente que diz, em Teu nome não fizemos isto, em Teu nome não curamos, em Teu nome não expulsamos demónios. Não é isto que nós vemos nestas igrejas agora? O que é que Jesus vai dizer a estas pessoas? Apartai-vos porque não vos conheço. Como é que Jesus não conhece? Jesus conhece toda a gente. Como é que Jesus diz não conhece? Queridos irmãos, porque estas pessoas não tiveram uma ligação com Jesus. Estas pessoas tiveram uma ligação com o inimigo, com Satanás. Era o inimigo que lhes dava esse poder. E a pergunta surge novamente, porquê que a igreja de hoje não faz os mesmos milagres que a igreja do primeiro século? Porquê que hoje a operação de milagres não é feita como vindo da parte de Deus? Primeiro, porque já percebemos que Satanás utilizou esse estratagema para enganar a muitos. E depois, queridos irmãos, nós temos a palavra de Deus. Se nós queremos saber como ter saúde, vamos à palavra de Deus. Se queremos aumentar os nossos dias na terra, se queremos ter uma vida com mais saúde durante mais tempo, onde é que nós podemos ter essa informação? Podemos ter essa informação onde? Na palavra de Deus. Não é a palavra de Deus que nos fala sobre a maneira de comer animais puros, animais impuros, não é? Não é a palavra de Deus que nos fala sobre higiene, dá-nos regras de higiene. Não é a palavra de Deus que nos diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo e que nós não devemos estragá-lo de forma imoral. Não é? A imoralidade também estraga a nossa saúde. Queridos irmãos, então, hoje Deus não precisa, não quer dizer que Deus não faça milagres, continua a haver milagres, continua a haver pessoas que ficam curadas de doenças que não têm cura. Deus vai fazendo sempre o seu milagre, não o faz da mesma forma como fazia no passado. E não o faz porquê? Porque hoje nós cristãos somos convidados a conhecer as Escrituras e a fazer delas a base da nossa fé, queridos irmãos. Vamos continuar. No versículo 44 diz assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, se havia aqui uma coisa que estava a acontecer com esta igreja, era que era uma igreja que não era nem gananciosa nem cobiçosa. As pessoas não eram gananciosas, não procuravam o seu próprio bem, não cobiçavam, não andavam à procura dos bens que os outros tinham. Queridos irmãos, era uma igreja que partilhava aquilo que tinha. Nós sabemos aquele texto em que Jesus diz que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. A vida do homem é mais do que adquirir. Esta primeira igreja não se preocupou com o adquirir. Cada pessoa não estava preocupada com si próprio, mas estava preocupado com o outro. Diz que vendiam os seus bens para que os outros pudessem ter alguma coisa. Estavam despojados do seu próprio eu, esta igreja, queridos irmãos. Hoje, infelizmente, nós estamos muito mais preocupados connosco próprios. Como é que vai ser o meu bem-estar, não é? Reparem, nós se olharmos para estes discípulos,
E para outros discípulos que ao longo das eras perderam a sua vida em nome de Jesus. Vejam, muitas pessoas perderam os seus bens, perderam as suas casas, as suas famílias e deixaram-se martirizar, morrer, queimar, ser comidas por amor a Jesus. Acham que estas pessoas estavam a pensar mais no seu bem-estar? Acham que elas estavam a pensar como é que elas iriam viver amanhã? Com que iriam viver? Ou se elas estavam preocupadas como é que seria a sua reforma? Como é que iriam ter o dinheiro da segurança social para as suster? Elas estavam preocupadas com isto? Sabem porquê que elas não se preocupavam com isto? Porque a vida delas não dependia das coisas, dependia de quem? Dependia de Deus, queridos irmãos. Elas davam a sua vida porque elas sabiam que a sua vida só podia ser tirada se Jesus quisesse. Toda a sua vida dependia de Deus, o que elas iriam comer hoje, amanhã e depois. Prezados irmãos, às vezes temos dificuldade em viver assim, pela fé. Saber que a nossa vida não depende da nossa reforma. A nossa vida depende daquilo que Jesus vai fazendo por nós. Queridos irmãos, nós poderíamos pensar como Moisés pensou, que está escrito no livro de Hebreus, diz assim: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Estes primeiros cristãos, a sua visão estava na vida eterna. Não estava naquilo que eles iriam sofrer aqui na terra. Se eles pudessem aliviar a vida do outro irmão, eles iam aliviar a vida do outro irmão. Queridos amigos, eles estavam preocupados com o outro, com o bem-estar, com a unidade da igreja e não propriamente consigo. Diz então, finalizando, diz que Jesus acrescentava ou ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, era natural o crescimento da igreja. Eles não faziam muito por isso. O que eles faziam era estar unidos, amarem-se uns aos outros. E depois Deus fazia a outra parte, que era o quê? Traziam mais e mais para a comunhão dos discípulos. Queridos irmãos, que estas verdades sejam vividas por cada um de nós. Olhemos para este exemplo, porque é um exemplo para nós. Eu sei, tenho a certeza, que vai haver uma geração, a última geração que vai estar nesta terra antes de Jesus voltar. Esta geração vai viver igual à primeira igreja do primeiro século, em que vamos pensar mais na unidade, na comunhão, no amor uns pelos outros, do que propriamente no meu bem-estar. A nossa vida não vai depender do que a segurança social nos vai dar, daquilo que os governos e os políticos nos poderão conceder, mas vai depender daquilo que o nosso Senhor vai fazer por nós. Que vivamos, se formos nós essa última geração, queridos irmãos, vivamos pela fé, confiantes, que seja o que tivermos que viver, vamos ser vitoriosos e o galardão estará lá para nós. Que Deus nos abençoe. Amém.